Boa tarde, turma. Turma, hoje nós vamos continuar aí o nosso projeto de instalações elétricas, partindo aí para o dimensionamento de condutores. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes: princípios básicos para o dimensionamento de condutores, tabela de temperatura para condutores, tabela com os tipos de linhas elétricas, tabela de capacidade de condução de corrente elétrica em amperes. Então, nós temos aí o princípio de dimensionamento para os condutores. Os condutores utilizados em uma instalação residencial devem ser dimensionados levando em conta a máxima capacidade de condução de corrente, o limite da queda de tensão admissível, a sobrecarga e o curto-circuito. Então, o dimensionamento está muito mais focado, digamos assim, na corrente do que na tensão de fato, né? A normativa NBR 5410/2004, em seu item 6.2.5, fornece uma série de recomendações para proteger os condutores e suas isolações submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de corrente. Então, a corrente elétrica é aquela história, né? Um elétron bate no outro, conforme eu já expliquei lá na primeira ou segunda aula, surge um fluxo de elétrons e nessa batida dos elétrons há uma dissipação de energia térmica que é resumida aí em termos de temperatura. Tá? Então, a normativa, ela fala um pouco sobre queda de tensão também, então vamos a essa parte da norma, né? Temos aí que em instalações elétricas residenciais, normalmente a distância entre o quadro medidor e o quadro de distribuição, assim como o quadro de distribuição até a carga, é pequena. Tá? Então nós temos ali algumas dezenas de metros, talvez centenas, aí no pior caso, nós tivemos aí uma causa grande. Isso significa que o critério de limite da queda de tensão não é determinante no dimensionamento desses condutores. No entanto, caso a distância seja grande, como em instalações prediais industriais, né, por exemplo, um prédio, você tem o térreo e o 20º andar, por exemplo, né, então tem uma distância grande aí, né, você tem que, o cabo ele vai passando por diversos quadros, vai passando pelo circuito do quadro de distribuição, circuitos internos ali do apartamento, então você tem ali certo ganho, digamos assim, no comprimento dos condutores. Na indústria, dependendo, é gigantesca. Então, nesse caso, é preciso considerar os limites admissíveis aí de queda de tensão e dimensioná-los de acordo com a normativa NBR 5410 de 2004. Lembrando que, pela segunda lei de Ohm, que acredito que vocês já tenham estudado no curso, nós temos que a resistência elétrica, ela também é dada pela resistividade do condutor, que daí nós temos cobre, alumínio, né, que são muito utilizados aí em sistemas elétricos, o comprimento, que é o que foi dito aqui, né, que é determinante, e a seção, né, a seção ali se é de 2,5, 1,5, 0,75, enfim, né. Então, a resistência, ela surge, no caso da instalação elétrica, em função dessa forma. Então, quanto mais comprido for aí o fio, né, se eu tiver um comprimento muito elevado, eu vou ter muita resistência. Se eu tenho muita resistência, tenho queda de tensão, conforme a gente estudou já na análise de circuito de corrente contínua, né? Isso serve para corrente alternada também, né? Que é o caso de instalação elétrica. Então, tem muita resistência, tem muita queda de tensão. Se tem muita queda de tensão, eu acabo perdendo muita energia no caminho. Então, existe aí um critério, tem porcentagens bem definidas pela norma 5410 para queda de tensão, instalações que eu tenho aí um elevado comprimento dos condutores. Tá certo? Então nós temos aqui um quadro referente à influência de temperatura, e aqui eu digo, né, que existem aí certas limitações quanto à temperatura de trabalho dos condutores, conforme essa tabela aqui, né, que representa de acordo com a isolação a capacidade térmica, né? Então nós temos aqui o policloreto, né, de vinila, que seria o PVC, até 300 milímetros quadrados, tá? Uma seção bem elevada. Suporta aqui de 70 graus Celsius, né? Em serviço contínuo, com sobrecarga 100, em curto-circuito até 160. Nós temos o EPR, que suporta um pouco mais, 90, 130, 250, bem como o XLPE, está relacionado daí à tecnologia de isolamento, tá, dos condutores. Então, quanto mais sofisticada aí, digamos assim, em termos químicos mesmo, né, nós temos aí uma capacidade maior ou menor de isolamento com relação à temperatura dos condutores. Agora, partindo aqui para o
método de referência, né? Os métodos de instalação do condutor, também denominados métodos de referência, são relacionados à normativa 5410 de 2004, em seu item 6.2.5.1.2, certo? E temos aí o método A1, condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. A2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. B1, condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. B2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. C, cabos unipolares. Cabo unipolar é quando você tem ali o condutor, um pequeno isolante ao redor desse condutor, e um isolante, digamos assim, maior, que tem uma resistência mecânica, não só elétrica, por fora, né? O multipolar, né, só para comentar rapidamente, é como se eu tivesse vários unipolares dentro de um único cabo, certo? Então são pequenos cabos unipolares dentro de um único cabão, digamos assim, por isso que é multipolar. E os condutores isolados são os mais comuns, né? Aquele que você tem o condutor, normalmente de cobre, e por fora você tem um isolante. No método de referência D, nós temos cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo, e cabo multipolar ao ar livre. F, cabos unipolares justapostos na horizontal, na vertical ou em trifólio ao ar livre. E G, nós temos cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então aqui nós temos uma tabela de métodos de instalação. Para obter a capacidade de condução, né, de corrente, aí é preciso saber o método de referência no qual se enquadra o método de instalação, como é mostrado aqui nessa tabela. Então nós temos, pode parecer confuso, mas é o que a norma estabelece, né, turma? Então vamos lá. Nós temos os métodos, tá, de instalação aqui, de 1 a 11, né, a princípio, depois temos 11A, 11B, conforme foi mostrado lá. Nós temos a referência, né, A1, A2, B1, B2, temos aqui C, temos aqui o E, o F, o B2. Essa tabela, turma, vai longe, tá? Aqui eu coloquei do 1 ao 23, mas, só me engano, vai até o 75, 75A, alguma coisa assim. Então, nós temos aqui uma possibilidade muito grande, né? Ó, cabos unipolares, ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, perfilado ou prateleira. Então, ficou pequenininho aqui também, né? Mas tá tudo na normativa, tá? Na 5410, inclusive encontra-se, né, hoje em dia na internet facilmente. E nós temos aqui, ó, parte externa, parte interna, né? Nós temos aqui, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Esse daqui é o principal, né? A gente vai utilizar esses carinhas aqui, ó. Provavelmente aqui o B1, né? Que são condutores isolados. Condutor isolado é aquele cabão que você vai ver na escola, né? Quando você estiver mexendo na parte elétrica da sua casa, provavelmente vai ter condutores isolados. Unipolar e multipolar é muito difícil encontrar, tá? Tem uma proteção mecânica adicional, tal, né, com relação a choques mecânicos mesmo, não efetivamente choque elétrico, porque em termos elétricos, né, os isolados ele já tem uma certa proteção, mas dependendo se você passar com alguma coisa, raspar, né, o cabo, você perde essa isolação nos condutores isolados apenas. Agora, unipolares e multipolar tem digamos assim, uma camada de resistência mecânica além da resistência elétrica, né, efetivamente, aí dos cabos. Agora nós temos as tabelas de capacidade para corrente em cobre e alumínio, tá certo? A tabela ao lado, né, essa daqui, temos duas. Essas tabelas indicam a máxima capacidade de condução de corrente dos condutores de cobre e alumínio, sendo que eu adoto aqui isolação PVC, temperatura do condutor 70, né, nós vimos anteriormente que 70 graus é quando você tem ali a referência de operação normal, digamos assim, do circuito. Temperatura ambiente, referenciada ao ambiente 30 graus Celsius no ar,
e 20 graus Celsius no solo. Tá? Então aqui nós temos o cobre, temos o cabo de alumínio, né? E temos uma questão aqui interessante, né? Em geral a gente vai trabalhar aqui com cobre, porque as seções, vocês podem verificar isso daí na última aula, né? A seção transversal aqui do cobre é muito menor com relação ao do alumínio. Essa parte aqui é meio milímetro aqui para os primeiros casos aqui no cobre, e para os primeiros do alumínio já parte de 16, né? Muita coisa, 1000 milímetros aqui para alumínio, enquanto o cobre aqui, o pior caso aqui seria 500, né? Mas perceba, o alumínio ele parte de uma corrente um pouco mais elevada também. Então, para instalações residenciais, trabalha-se com cobre, tá certo, turma? E nós temos aqui a questão do número de condutores carregados, né? Então, se é 1, aliás, se é 2, 3, né? O mínimo é 2, porque tem fase neutro, né? O fase neutro, fase neutro, ou 3 fases, depende. Então, nós temos aqui os métodos de referência, né? A gente vai trabalhar em cima desse B1 aqui, né? Que seria relacionado à parede de alvenaria, né? Que é, digamos aí, tijolinho, bloco da vida, né? Que a gente conhece. E 2 ou 3 condutores, né? Porque no nosso padrãozinho a gente vai estudar posteriormente, e a gente vai ver que vai ficar aí em torno de... Bem, não vou falar para não estragar a surpresa, né? Mas nós teremos aí, depois de bem dimensionado, que voltar nessas tabelas aqui para efetivamente selecionar o condutor, né, que a gente vai utilizar. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui referência, vamos pegar uma que a gente não vai utilizar efetivamente aqui, ó. C3, por exemplo. C3 consumindo aí 25 amperes, né? Então você vem aqui, C3, consumo, aqui eu tenho 24, mas eu vou consumir 25 amperes, tenho que exportar mais que 25, né? Então 32 amperes, teria um cabo de 4 milímetros quadrados, tá, turma? Mas isso aí a gente vai ver também mais adiante. Temos uma tabela por cobre e uma para o alumínio, para PVC. Depois tem para aqueles outros elementos, né, que eu citei anteriormente com relação à capacidade térmica no slide anterior. Então temos aqui as tabelas para dimensionamento, né, a tabela aqui que é mostrada abaixo. Traz aí o número de condutores carregados a ser considerados em função do tipo de circuito utilizado na instalação. Então nós temos aqui o monofásico, obviamente, fase neutra, né, 2. Monofásico a 3 condutores. Então em geral você vai ter lá fase neutro, fase, ou outra fase neutro, né? 2 fases neutro, 2 fases com neutro, né? Daí temos 3 condutores aqui. Daí o sistema trifásico sem neutro, que seria um tipo de ligação chamado delta, aqui. E trifásico com neutro pode ser 3 ou 4 fios, né? Que é estrela não referenciada, né? Ou não aterrada, ou sem o neutro. Estrela com neutro, que seriam os 4 fios. Aqui eu trago uma outra tabela, tá? Que mostra os fatores de correção, tá? De temperatura, né, para diferentes tipos de locais aí, né? Então nós temos aqui a temperatura referência aqui, digamos assim, né, para o PVC, para o EPR e XLPE é de 10 graus, né? Nessa tabela aqui ela está até 60, né, pelo menos essa parte aqui da tabela. E daí nós temos aqui, para 10, eu teria que utilizar um parâmetro aí de correção para o PVC de 1,22. Tá? Para esses outros dois aqui, 1,15. Daí a gente vai indo, 17, PVC é mais comum, né? 1,12, 1,06, 0,94. Então perceba, de 10 graus até 25, eu tenho que esse fator aqui de correção de temperatura, ele tende aí a reduzir o nível de corrente do projeto. Partindo de 35 graus Celsius para cima, nós temos que ele é abaixo de 1.
tá? E como esses fatores, vocês irão ver posteriormente, estão relacionados a um denominador da formulinha, né, de corrente da instalação, quanto mais baixo de 1 for, né, entre 0 e 1, quanto mais próximo a 0 tiver, né, 0,94, 0,87, 79, 0,5, está aproximando de 0, né? Quanto mais próximo a 0, maior será a correção na corrente, ou seja, ele vai colocar aí um número de unidades de ampere a mais para que o sistema possa operar a partir de 35 graus, tá certo? Funciona aí para os 3 tipos de isolação. Então aqui nós temos a continuação, né? Lembrando que a última tabela ia até 60 graus. Daí para 65 não tem PVC, né? Daí nós temos o EPR ou XLPE. Temos aí 0,65, 0,58 para 70 graus, meia para 75 e 0,41 para 80 graus Celsius, certo? Na tabela anterior, né, na verdade, é a mesma tabela, porque isso daqui é a continuação da tabela que estava no slide anterior, não aparece a temperatura de 30 graus, tá? Porque ela é considerada a temperatura ambiente. Então, puxa, estamos aí vivendo normal, né, não estou em nenhum ambiente específico, a temperatura ambiente 30 graus, pelo menos em termos de normativa é considerado como a temperatura ambiente. Nesse caso, o fator de correção é 1, tá certo? Então, não havendo, portanto, diferença, né, nos valores das correntes do circuito. Então, nós iremos, né, projetar a corrente do circuito posteriormente. Isso, nossa corrente vai lá, calculamos, deu 100 amperes, né, uma corrente alta e tal. Mas é aplicada na instalação, né, então faz sentido. Então, 100 amperes, por exemplo, se eu tiver um fator de temperatura aqui referenciado a 30 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, fator de correção é 1, Então, eu vou considerar 1 ampere como corrente corrigida, né? Que a gente vai estar calculando aí posteriormente no nosso processo aí de desenvolvimento do projeto de instalação elétrica. Tá certo, turma? Então, a aula de hoje é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Essa parte aí de normativa não tem tanta conta, análise gráfica, né? É mais informativa, né? A gente faz, na realidade, uma leitura de diversos trechos da norma, lembrando que norma ela é bem extensa, né? Porque uma normativa de baixa tensão, mas mesmo sendo baixa tensão, ainda um pequeno choque elétrico aí ele já pode ser fatal, né? Então é necessário que se tenha todo um cuidado e que sigamos aí os procedimentos de dimensionamento e de seccionamento, interrupção, né? Proteção aí de condutores e também dos agentes ali que estarão trabalhando com os equipamentos, os usuários, né, e os funcionários efetivamente aí da área, né, eletrotécnica, eletrônica, mecatrônica, que acabam por, ventura, fazendo instalação aí, ou até mesmo o projetinho, né, para posterior instalação de um eletricista da obra, enfim, né. Então, tivemos aí a etapa 6 do projeto. Daqui por diante vai ser sempre em função da norma, sempre, porque tem uma certa corrente, você tem que consultar a tabela. A norma fala que o condutor é de quanto? Tantos milímetros. Então, você pega aquele condutor. Ah, não, eu vou pegar um menorzinho, mais barato. Beleza, você põe na sua instalação, pega fogo, o cliente vai ficar triste com você, talvez até te processe. Dependendo, você pode ser criminalizado, né? Porque choque mata, né? Então, é necessário efetivamente ter muito cuidado, um rigor extremo aí no dimensionamento de projetos com instalações de baixa tensão, que embora o nome possa enganar, né, baixa tensão para a norma é até 1000 volts, tá? 1000 volts é baixa tensão, tá certo? Então, vou mexer com baixa tensão, não tem risco. Tem a baixa tensão, tem a extra baixa tensão, né? Extra baixa tensão é o que a gente acabou trabalhando no laboratório, né? A gente ia começar a trabalhar com baixa tensão, seria o 127 e 220, mas tivemos aí esse probleminha da Covid. Mas é isso, turma. Agradeço aí a atenção de todos em mais essa aula. Qualquer dúvida, estarei ali no chat, né? Pode mandar áudio, mensagem de texto, ou tirar foto do caderno, enfim.
o que vocês precisarem aí para que a gente tenha uma boa interação e vocês consigam assimilar da melhor forma possível o conteúdo. Certo, turma? Grato mais uma vez a todos. Bons estudos. Até!